Oi, pessoal. Eu sou Clara. Eu sou Beatriz. Eu sou Gabriela. E dou as boas-vindas para o nosso terceiro episódio do podcast Fala Menina. No último episódio, nós analisamos os questionários que nós aplicamos em cima das estudantes do ensino médio, mas principalmente as estudantes do ensino técnico e informático aqui do IFPB Cajazeiras, e discutimos por que elas não seguiriam na área de tecnologia. Então, falamos sobre inseguranças, medos e também sobre incentivo e a importância de ter uma conexão feminina. No episódio de hoje, recebemos duas convidadas que são ex-alunas aqui do curso de ADS e hoje em dia trabalham aqui numa empresa de tecnologia aqui em Cajazeiras. Então, recebemos hoje as convidadas Cauane Vieira e Samira Gabriele e agora eu vou apresentar elas para vocês. Cauane Vieira, ela é programadora de sistemas, foi presidente da Loop Júnior, a empresa aqui de tecnologia Júnior, aqui do IFPB Cajazeiras, durante 2021 e 2022. Foi presidente da Loop Júnior durante 2021 e 2022 e hoje é desenvolvedora Full Stack. Potterhead, antiga traço de livro, mas hoje tenta voltar ao mundo da leitura. Ouvinte eclética que ama descobrir sons e músicas novas e que não tem autocontrole com filhotes de gatinhos e cachorros. A nossa outra participante é a Samira Gabriele, que também é programadora de sistemas. Tem 23 anos, amante de animais, cosplay, desbravadora de tecnologia e karateca. Então, hoje iremos entrevistar elas e sigam a gente no Spotify, se inscrevam no nosso canal do YouTube e vamos lá. Sejam bem-vindas. É um prazer muito grande receber vocês aqui hoje. Pra gente que é um prazer, a gente agradece o convite, realmente é muito legal voltar aqui para o IFPB, dar uma palavra e também ouvir de vocês certas coisas, ver como é que tá, e, enfim, compartilhar conhecimento. Então vamos começar? Vamos? Primeira pergunta, como foi o momento da formatura? Vocês já tinham planos definidos ou sentiu aquele e agora? Olha, o momento da formatura foi um momento muito legal, porque o nosso curso ele iniciou na pandemia, então a gente não tinha se visto cara a cara, passou metade do curso 100% pela internet, muita gente nem não abria a câmera para as aulas. Então, quando a gente retornou para cá, foi muito legal ter esse contato físico, a turma se uniu bastante, todo mundo se deu bem de cara, enfim, era um grupo gigantesco que se ajudava. Então, nesse momento da formatura, foi muito legal compartilhar isso com eles. Foi um momento em que a gente realmente sentiu aquele alívio de trabalho cumprido, porque muita gente vinha de realidades muito diferentes, muita gente vinha de interior, de sítio mesmo, muito pequeno, que se deslocava para cá com dificuldade, e ver todo esse pessoal realizando isso, chegando no momento da formatura, vencendo todas essas dificuldades, foi muito incrível. Em relação a mim, eu já entrei em ADS decidida para a minha carreira. Então, desde o primeiro período, eu já estava focada nele, já tinha feito 2 estágios desde então. E no momento da formatura, eu ainda estava em contrato de estágio. Então, eu já tinha um foco para aquilo que eu estava estagiando. Então, já tinha essa visão de futuro já que eu mantenho até hoje, não chegou a ser alterada. E diferentemente de Samira, eu só tive apenas uma semaninha ali para pelo menos conhecer, beleza. Essas pessoas entraram comigo. Já tinha aquela historinha de, certo, por exemplo, todo mundo entra, mas nem todo mundo sai. E desde o início já ficou aquele medinho. Será que eu vou ser uma das pessoas que não vou conseguir terminar? Só que deu certo e estamos na área até hoje. Show. Qual foi o seu maior medo ao sair da faculdade? Acredito que foi aquele medo de não conseguir fazer. Na faculdade eu consegui, porque eu tinha apoio dos colegas, eu tinha apoio da instituição, eu tinha apoio dos professores, mas no mundo real não é exatamente assim que funciona. Se você tiver, no caso, na empresa, eu tenho a Samira, a gente trabalha junto. No caso, a gente tem o apoio um da outra, mas às vezes fica aquele medo. Se eu não conseguir, se eu chegar lá, o que eu vou fazer? Vou ficar perdida? Vou ter apenas, digamos, o apoio da internet, do Stack Overflow, no caso agora do ChatGPT. Só que acredito que ter um colega que lhe ajude a caminhar é muito importante na área. Porque você não se sente tão sozinho assim. Meu medo nesse meio aí foi mais de estagnar,
porque Cajazeiras é uma cidade que ainda está em crescimento, mesmo sendo um polo de educação, ainda não é um polo de oportunidades. Então, quando a gente finalizou aqui, você fica, meu Deus, eu vou ter que deixar Cajazeiras para conseguir uma oportunidade, porque desde que acabou a pandemia, houve um regresso do home office. Muita empresa, ao invés de estar aumentando, está retirando o home office. Então, o medo de deixar a cidade, medo de deixar a minha família. Mas acabou que no momento eu consegui a oportunidade, estou por aqui e o destino a gente veio durante o caminho. E eu acho que esse medo é ainda maior para quem realmente está mais afastado de capitais, como aqui o caso de Cajazeiras, né? Porque é um contexto completamente diferente do que se fosse uma pessoa lá em João Pessoa, né? Sim. Por exemplo, Tem uma poucas pessoa oportunidades São Paulo. aqui. Eu tenho medo disso, eu não queria me mudar para trabalhar. Sim. Até pelo custo de vida, né? Aqui em Cajazeiras a gente consegue viver muito bem com o salário inicial, por E sem exemplo. contar a questão de que se você para procurar vaga para júnior tá difícil, né? Para você encontrar. Até pro estágio, sim. Você encontra mais vaga para pleno, para sênior, mas para iniciar você já tem essa dificuldade. Então você já tem que ir juntando conhecimento, juntando conhecimento de pessoas, na verdade. Porque querendo ou não, hoje em dia, mesmo que você tenha a capacidade, né, o conhecimento técnico, também faz bem você ter conexões, conhecer pessoas que tenham ligações, que a gente tem aqui no IFPB, os professores que têm ligações com sociedades, com outras empresas e tudo mais. Então, além disso, a conexão ajuda bastante a perder esse medo. Eu até digo que eu trabalho hoje em dia, já vai fazer 2 anos, numa empresa que é enfim, é lá do Sul. E aí eu consegui esse emprego porque foi um professor daqui do IF que era amigo do fundador. Então, eu sempre faço essa ligação, que foi através dessa conexão com esse professor, que foi de um professor que disse para outro professor, e esse professor disse para outra pessoa, que chegou. Então, por mais que a gente realmente esteja muito distante dos polos, né, esse contato aqui na instituição é muito importante para a gente realmente. Os professores, né, eles têm uma bagagem ainda maior, conhecem muitas pessoas, então acaba se conhecendo. A conexão, ela aproxima muito. Primeiro a capacidade técnica, mas depois a conexão. Você une os dois e só daqui pra frente. Você achava que estaria trabalhando com isso hoje? Quer dizer assim, se você voltar para minha infância, não, porque eu mudei muito a área. Quando eu era criança, eu tinha vontade de ser médica, aí destoa muito. Acho que é um evento canônico. E aí, quando eu vim aqui para o IF, que eu tive contato com a tecnologia, eu já gostava muito. Só que eu não sabia, na época, que dava para trabalhar com isso. Então, eu já gostava muito. E quando eu cheguei aqui, que eu fiz o técnico em eletromecânica, a gente teve umas noções de programação. Mas aí eu conheci engenharia de controle e automação, que tinha uma certa base de programação. E aí, lá dentro, que a gente teve contato com linguagem C, se eu não me engano, eu fiquei totalmente apaixonada. E aí eu fui atrás de outros cursos que teriam uma carga menor de tempo. Eu falei, meu Deus, ADS, eu não tinha a menor noção que tinha ADS aqui. Então, quando eu descobri, eu já corri atrás logo de fazer a transferência, troquei de engenharia para ADS. Eu falei, cara, é isso aqui que eu quero. E aí, desde ali, eu não troquei mais um foco. Fiquei obcecada até hoje. E isso é legal, como tu falou, é um evento canônico. A gente vai assim, ai, eu quero ser médica. Aí, lá em casa, tipo, eram 3 pessoas. Se torna médica. Aí minha avó, se torna advogada. Aí mãe, por que tu não se torna? Tu estuda para advogada e se torna juíza. Aí eu fiquei, ok, tô perdida. Aí vem aquele, o que é que eu gosto? É importante, principalmente no ensino médio, você se perguntar, o que é que eu gosto? Com o que eu gostaria de fazer? Aí eu disse, beleza, vamos estudar aqui. Eu gosto de matemática. Posso fazer engenharia? Posso, mas não gosto de física. Física é a base do curso. Aí eu fiquei pensando, será que tem alguma coisa aqui próximo, que eu sou de Bonito de Santa Fé, um pouco distante daqui, que tenha pelo menos na região? Aí eu disse, vou pesquisar. Programação. Na minha família já tem uma pessoa, antes de mim, já tinha uma pessoa que era da tecnologia. Vou conversar com ela. Ei, aí como é a área? Ó, você vai gostar, que é assim, assim, assim. Entrei. E depois que eu entrei, digamos que eu influenciei mais de 2 primos meus, inclusive um estuda aqui no curso e o outro já se formou em São Paulo. Aí acredito que, voltando ao ponto anterior, o network é muito importante, porque faz a conexão da expectativa que você pode chegar a conhecer e também quebrar aquele medo de não saber o que fazer. É muito importante. Acredito nisso. Eu acho engraçado, porque quando você vai entrar para essa área, você vai
Não, desenvolvedor, programador e tudo isso. Não, você vai entrar com um salário de R$ 3.000. É uma promessa. Em 9 meses você pega o seu estágio de 3.000, não sei o que, não sei o que. Gente, não façam por dinheiro, pelo amor de Deus. Porque dinheiro no mundo vai pagar sua saúde mental. Então, assim, você tem que ir por aquilo que você gosta e dali em diante você vai correr atrás de se melhorar cada vez mais, melhorar nessa área. Porque, acredite ou não, você fazer de segunda a sábado a mesma coisa, se você não gosta, vai pesar. Então, por eu gostar muito da área, eu trabalho, claro, é cansativo, claramente é cansativo. Todo trabalho é cansativo. Todo trabalho é cansativo, mas você é um cansaço diferente, sabe? Não é um cansaço de, meu Deus, eu não aguento mais ver isso aqui. É um cansaço de, fiz meu trabalho hoje, eu fiz aquilo que eu gosto, entreguei uma coisa bacana ou estou no caminho de entregar uma coisa bacana. Então, é um cansaço que você sente que é um investimento para aquilo que você está moldando, sabe? Cansaço com orgulho. Sim, exatamente. Essa estou curiosa. Sentiu que o curso te preparou bem para o mercado? O que faltou? Primeiramente, a faculdade, ela traz para a gente conhecimento técnico. Embora ele tenha a prática, ele não traz a realidade de uma empresa, vamos dizer assim. Aqui dentro de ADS, por exemplo, que é o ambiente que eu posso falar a respeito, que é onde eu estava inserida, ele traz para a gente as ferramentas, vamos dizer assim, eles trazem uma visão superficial a respeito do tema, da linguagem de programação, por exemplo, da ferramenta. Só que uma coisa que eu aprendi, porque eu tenho 2 irmãos mais velhos e os 2 passaram por faculdade antes de mim. Eles disseram logo, o que você vê na faculdade é o superficial. É impossível os professores aprofundarem qualquer assunto com vocês em 6 meses. Então, você vai ter uma noção básica daquilo ali e você, em casa mesmo, no tempo que estiver livre, você vai aprofundar isso aí. Então, a faculdade não é que ela não te prepara, é que ela não tem tempo suficiente para isso. Cada cadeira são apenas 6 meses. Embora quando a gente está dentro pareça 2 anos, ela não tem tempo suficiente para apresentar tudo que a gente precisa. Então, eles trazem esse conhecimento, trazem uma certa prática, mas tem tipo um prazo, final do período, beleza. Mas quando você vai para a realidade empresarial, é tipo, você tem 1 semana para entregar isso aqui. Ou você tem até o final do dia para entregar isso aqui. Então, a faculdade, ela vem mais para trazer conhecimento, o que vai aprofundar, o que vai fazer com que você internalize o comportamento do mercado de trabalho, é quando você chega no estágio que você coloca tudo isso que você pegou à prova. Ali é outra realidade, não tem prova, então você tem o auxílio ou de um colega, que é no caso de Cauã, que me auxilia muitas vezes, mas também você tem as ferramentas online, você não está simplesmente isolado num canto que você não pode contar com ninguém. Então, você aprende também a ser menos individualista. Porque uma coisa que as empresas também priorizam hoje em dia é o trabalho em grupo. A gente para lá para olhar os requisitos da vaga, trabalho em grupo. Então, você aprende também a dividir tarefas, dividir o peso. Você sai desse ambiente que é você e uma prova, você e um projeto, você e um professor. Você aprende também a socializar, que é uma parte muito importante. E complementando isso, fica muito aquela estereótipo de aluno de tecnologia é quieto, é calado. Ou trabalha sozinho. Ou trabalha sozinho, exatamente. Tem que ser ao contrário. Porque justamente o trabalho em equipe, o falar, o pedir ajuda, é muito mais importante do que você, tipo, dominar a tecnologia. Às vezes, o falar é mais importante do que isso. Sim, a comunicação, ela é a chave de muita coisa, né, de uma empresa, sabe? Então, por exemplo, quando tinha trabalho em grupo, quando a gente estava fazendo ADS, tinha gente que reclamava, trabalho em grupo de novo, mas, cara, quando você sair daqui, vai ser trabalho em grupo 24 horas, 6 dias por semana, pelo menos. Então, a não ser que a pessoa funde a sua própria empresa. Então, o IF, vamos dizer assim, o IF planta a semente e você que vai ver se essa semente vai florescer ou se você vai deixar por isso mesmo. Mas, assim, eles preparam o solo, né? Então, a dali para frente é você. Então, é uma parte da faculdade e outra parte é você. Isso aí você une e aí sim você leva para o mercado de trabalho. Mas, assim, é uma dúvida. Vocês trabalhando com outras pessoas, vocês perceberam que, por exemplo, algum conceito, alguma prática, qualquer coisa assim, mais teórica, vocês perceberam que o ensino do IF
trouxe para vocês e vocês perceberam que vocês pegavam mais fácil, mas tinha outras pessoas, por exemplo, que não, porque talvez não tenham tido o mesmo nível de preparação, não sei, algo assim? Porque eu já ouvi falar muito disso, de gente sair daqui e vai trabalhar, aí diz, nossa, disseram que eu já tinha um nível de pleno, por exemplo, ou, enfim, conhecimentos mesmo, tipo, eu sei processo de desenvolvimento de software, por exemplo, eu sei como lidar com o trabalho em grupo, por exemplo, e tinha pessoas que não sabiam, porque nunca tinham estudado sobre isso, e só na programação limpa, né? Enfim, vocês passaram por algo assim? Vocês percebem essa diferença? Questão de conhecimento técnico, quando eu cheguei, assim, no meu primeiro estágio foi com JavaScript. Então, JavaScript eu tinha tido contato em ADS já. Tive também momentos em que eu precisei dos conhecimentos de sistemas operacionais, que peguei daqui também. Banco de dados, que a gente paga banco de dados 1 e 2. A gente usa SQL, então SQL foi visto também. E quando eu passei para o meu segundo estágio, eu cheguei sem saber nada, porque era outra linguagem de programação, outro software, outra ferramenta. Só que o IF, nos momentos de desespero da gente, que a gente está fazendo trabalho, que, meu Deus, eu não sei desenrolar isso aqui, mas você tem que fazer, você faz ou você não passa. Isso aí ajudou muito a desenvolver a minha capacidade de buscar. Hoje em dia, você não precisa chegar dominando uma ferramenta, dominando uma linguagem, mas você precisa saber onde buscar, como buscar e fazer isso num tempo bom, sabe? Então, mesmo que eu não soubesse exatamente sobre a ferramenta, mas eu sabia como chegar até lá. E professora Eva, pode mencionar? E professora Eva, ela durante esse processo, ela influenciou muito. Quando a gente pagou a cadeira com ela, ela falou, gente, o ChatGPT, passou de polêmica, o ChatGPT, ele não é inimigo de vocês. Ele vai ser algo que vai complementar. Então, ele traz informações, a DeepSeek também, agora que foi lançada aqui, é mais atualizada, eles são ferramentas que ajudam. Então, quanto mais você souber aliar coisas que te ajudem a consolidar o conhecimento que você já traz da faculdade, melhor vai ser. Então, não é se fechar para eu sei essa ferramenta, eu domino. Mas, se eu não sei, eu vou saber como usar. Eu vou ver como eu vou fazer isso aqui. Ser autodidata. Então, o IF traz isso para a gente também, a gente ter essa busca, porque nem sempre o professor vai estar disponível. No domingo, o professor não vai estar disponível, né? Ele tem a vida dele também. Então, eles plantam essa autonomia na gente. Então, embora às vezes não traga o conhecimento técnico, e traz bastante, o momento em que falha essa parte do conhecimento técnico, eles acertam em cheio na parte da autonomia do estudante. E quando ela fala em relação a são ferramentas, a gente não está falando de ser sobre alienação. Não sejam dependentes. Não, é um complementar. Utilize a ferramenta, não deixe a ferramenta utilizar você. Sim. Tem essa que nem a Eva falou, é seu amigo, é seu complementar, mas não dependa dele, não. Exatamente. Isso. Tem que realmente não sabe usar IA, né? Sim. Fica usando, por exemplo, gerar o código completamente. Aí realmente ali você não está se ajudando, nem talvez conseguindo se ajudar, porque a IA, ela é inteligente, ela sabe código, mas ela só sabe o que já foi criado anteriormente, né? Ela não é criativa, então é muito importante saber usar. Sim, eu participei uma vez de uma palestra, estava assistindo uma palestra que eu sobre tecnologia, e o ponto dessa palestra era a IA. E aí um ponto principal que o palestrante falou foi, você não vai perder o seu emprego para a IA, mas você pode perder seu emprego para alguém que sabe usar a IA. Então, é usar como complementar e estar sempre aberto às novas coisas que aparecem no mercado. Então, quanto mais aberto você for, mais você ficar se atualizando, melhor vai ser. Sobre o mercado de trabalho, como foi o processo para conseguir seu primeiro emprego na área? Meu primeiro emprego veio através de uma conexão aqui do IF com a empresa daqui mesmo, de Cajazeiras. Na época, eu fazia parte da Loops, acho que já foi mencionado aqui. E um amigo meu falou, Cauane, por que tu não se inscreve? Aí eu, rapaz, estou aqui, terminando o terceiro período, acho que eu não sei de muita coisa para tentar, não. Era uma vaga de estágio. Eu disse, não, pô, tenta. Tu é engajada com a empresa júnior, tu é boa no desenrolar das coisas, vai que dá certo. E também, não sei, vamos uma aposta? Vamos. Às vezes funciona. E nisso, vamos tentar. Recebi um e-mail solicitando para fazer uma entrevista na empresa. Opa, vamos. Conversa vai, conversa vem. Falei do que participava, falei do que gostava, falei do que não gostava de fazer.
fui aceito. Aí, quando eu entrei, eu comecei a trabalhar com uma stack de JavaScript, aí a gente foi para React. De um dia para o outro, na época o meu supervisor falou, vamos trocar. Aí eu trocar para o quê? A base Flutter. Nunca tinha visto, nunca tinha ouvido nem falar na época. Vamos usar esse daqui. Aí, vamos lá, procura. Vamos saber como procurar, vamos saber como aprender, como usar no dia a dia. E deu certo até agora. De estagiário, fui para júnior. Estou ali, perto do pleno. Não sinto que esteja, mas vai que dá certo. E acredito que é isso. Digamos, conexões de polos, de empresas com a instituição é muito importante, porque às vezes a empresa em si está precisando de alguém. Vou conversar com um professor que seja da instituição. Tais pessoas têm um perfil para essa vaga. Você não quer falar com elas? Se não der certo, ok, a gente procura outras. Mas essa interligação do curso com as, digamos, empresas da região foi muito importante para mim conseguir a vaga de estágio e hoje estar trabalhando efetivamente na área. É só trabalho ou pode falar de estágio também? É porque eu ia falar sobre a questão do estágio. Quando eu iniciei aqui no IF, eu não tinha conexão com ninguém. E eu era uma pessoa extremamente tímida. Então, nesse caso, eu não tinha conexão nenhuma. Eu fui realmente do zero, não tinha nada ao meu redor. E nesse caso, eu que precisei fazer a oportunidade aparecer. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu dei uma lida em vagas e vi que também uma coisa que importa muito para eles é a questão da criatividade, né? Que saber encontrar soluções. Então, na época, eu falei, cara, eu vou começar a postar o que eu estou fazendo. Então, peguei minha conta pessoal mesma do Instagram e coloquei que eu estava estudando HTML, CSS, JavaScript, o básico do básico. E até às vezes que bugava, eu tirava uma foto assim do meu PC e falava, meu Deus, estou chorando. Aí postava. E eu criei um destaquezinho no meu Instagram, coloquei lá no cantinho. Aí lá, estudos, HTML, CSS. Aí eu postava as coisas que eu estava vendo. Aí, nossa, framework. Gente, hoje eu estudei framework, isso aqui, não sei o quê. E aí, em um desses momentos em que eu postei um story, um cara que eu nunca tinha visto na vida, ele viu as minhas postagens e ele achou muito interessante. Que eu postava meu desenvolvimento, postava quando errava, postava quando acertava, postava tudo. E ele falou, rapaz, vou entrar em contato com ela. Entrou em contato comigo. E aí ele disse, olha, achei interessante você postando. Você tem interesse em conhecer mais? Eu tenho uma empresa, a gente está começando agora. Não vai ter remuneração, porque realmente está iniciando agora o programa de estágio. Então, o que eu tenho para você primeiro aqui é esse curso. Você faz esse curso, ele é gratuito. E aí, quando você terminar ele, você diz se quer ou não. Agora. Aí ele me trouxe um curso de Vue, que é um framework, assim como o React e tudo. Ele me trouxe o Vue, e aí eu estudei o Vue. Eu falei, cara, gostei muito, me dei com o curso. Ele disse, pô, toma mais um curso e venha. E aí, depois dele, eu comecei um estágio na 2WO, e foi um tempo de, 6 meses também, 7 meses, que foi incrível. Ele parecia mais um grupo de estudos, que a gente ganhava mais em conhecimento do que em outras coisas. Ele era 100% remoto até, não tinha deslocamento. E todo mundo se ajudava. Era um grupo de pessoas que estava atrás de aprender e foi muito legal. Então, essa minha primeira oportunidade veio a partir disso. Depois, apareceu a conexão. A empresa é daqui? Era de um dos estudantes de ADS, o Felipe. Que legal. Era o Felipe Erlon. A 2WO. E foi um período incrível em que eu ganhei muito conhecimento, em que eles investiram muito, que eles falavam, cara, se você quiser aprender, a gente paga o curso para você. Então, foi um período maravilhoso em que a ferramenta que eu usei foi o Instagram. Foi só literalmente eu postando, eu nem esperava que nada ia acontecer. Eu só realmente fui postando que eu queria guardar o meu desenvolvimento do zero até onde eu estava. Então, hoje em dia, tipo, você investir no LinkedIn é maravilhoso. Você mostrar o que você fez. Não, mas eu fiz só um mini curso de 1 hora. Poste, para você ver. Seja humilde o suficiente para reconhecer que você está iniciando, que você está pegando experiência e mostrar para eles que você está a fim de aprender. Todo mundo começou do zero, então não tem mal nenhum você dizer que não fez nada ainda. Nossa, é meu primeiro projeto, o HTML todo quebrado, CSS todo quebrado, mas você está aprendendo. Aí daqui a pouco você aprendeu
Gente, antes e depois do meu projeto, estava assim, todo quebrado, está todo bonitinho, responsivo. Maravilhoso. Então, você reconhecer essa caminhada é perfeito e expor isso nos lugares em que você pode expor, que é o exemplo do LinkedIn. Mas o Instagram, até hoje, eu falo com meus amigos. Eu digo, gente, poste também. Quem sabe, né? O Instagram é aberto, qualquer pessoa pode ver. E para mim foi uma sorte, que eu dei, o cara apareceu e deu tudo certo. Então, foi bem legal. E o segundo estágio que eu consegui foi através do IF mesmo. O IF fez uma parceria e aí eu me candidatei, consegui o estágio. Do estágio eu fiquei 1 ano e meio lá e depois, direto do estágio, eu pulei para a contratação. Só queria fazer um comentário da fala de Cauane, que como é real essa questão de, às vezes, a gente não se candidatar, não querer se candidatar para uma vaga porque acha que não é bom bastante, porque não sabe ainda. Autossabotagem Sempre pega, sempre pega. E isso a gente comentou também no nosso último episódio, que é algo que sempre acontece entre a gente, de que um rapaz, ele pode não saber metade das linguagens que está lá pedindo a vaga, mas ele vai se candidatar porque se garante. E a gente, se a gente não souber uma, a gente já fica sentindo... A gente quer saber. Não sou bastante. Ou não achar que sabe o suficiente. Eu sei o básico, mas será que o básico vai cobrir o que eu preciso? Sempre vai ficar aquele medo da autossabotagem, que é comum, acho que em qualquer área. Mas sempre de ter aquela cobrança, você dar voz, aquela vozinha na cabeça, é onde começa o perigo. Sim, e é bom também você não se fechar às oportunidades, sabe? Às vezes você pode saber, tem 10 requisitos, você sabe um. Mas só de você passar pela experiência de saber como é uma seleção, chegar às vezes até a entrevista, mesmo que você não passe, beleza, não passei, não tem problema você não ter conseguido, você ter errado, você não ter chegado de primeira. Mas só o processo até lá, você já vai se adaptando, porque às vezes o pessoal tem a capacidade, mas chega tão nervoso na entrevista, não consegue falar, não consegue se expressar, e eles analisam isso também, eles não olham só a parte técnica. Hoje em dia a gente também tem as soft skills, né, que são as capacidades mais sociais do candidato. Então, se você passar por essa fase, você já vai mais tranquilo no próximo. Não passei, mas eu já sei o que é que eles perguntam, eu já sei o que é que eles analisam. Então, tudo isso não é uma coisa que vai ser descartada se você não conseguir, é tudo conhecimento. Então, quanto mais você guardar conhecimento, melhor vai ser para você. E aí, quando você tiver uma vaga que você sabe, pelo menos a maioria das coisas, você já vai mais tranquilo. Não, eu tenho conhecimento, mas eu também estou mais tranquilo porque eu sei o que acontece, eu sei o processo, eu sei que eu consigo passar por isso, eu sei falar. Então, você já vai se preparando, mesmo que não passe, você está adquirindo experiência e conhecimento é uma coisa que ninguém tira. Então, isso aí, quanto mais você tiver, melhor é. É a questão do perder para ganhar depois. Uhum. Cajazeiras oferece boas oportunidades para quem se forma em ADS. Como foi para você? É tudo pra mim. Eu acredito que, por ser uma cidade ainda em desenvolvimento, não ter exatamente o porto, como tem outras cidades da Paraíba, né, como a própria capital João Pessoa, como Campina Grande, que em si é um polo também gigante de tecnologia, eu acredito que ela ainda não tem, mas ela pode se desenvolver. Se não me engano, atualmente estão tendo, né, estão passando aí por um processo para trazer um polo tecnológico, né, para cá. Acredito que isso dando certo já vai ser um pontapé inicial para Cajazeiras ter o porte de crescer para ser um pouco maior em relação a oportunidades como Patos, como Campina Grande em si, novamente. E acredito que seja isso. Atualmente, não, mas de outras cidades, ela tem sim o potencial de crescer. Cajazeiras, como eu tinha dito anteriormente, ela é um polo educacional, né? Inicialmente aqui, escola, e a capacidade de ensino, show. Aqui é maravilhoso, a questão do ensino. Só que além disso também, Cajazeiras é muito movida ao comércio. Aqui a gente tem van direto indo e voltando de outras cidades. Enfim, além do polo educacional, a gente também tem um polo comercial para as cidades da região. Então, mediante isso, eu acho que Cajazeiras tem um potencial muito grande para investir nessa parte de tecnologia, para suprir tanto essa necessidade interna, quanto das cidades ao redor, que vêm até aqui e tudo mais. No momento, não tem muitas oportunidades, eu não vou mentir. A maioria das pessoas do meu próprio curso mesmo, as oportunidades deles ou são em cidades vizinhas, ou são em outra parte do país e aí faz um home office de casa. Mas a cidade tem muito potencial, eu acho que esse polo tecnológico que está sendo
planejado para vir para cá vai ajudar a trazer um foco maior, mas a cidade em si tem todo um potencial, mas no momento não está havendo muitos. Eu acredito que futuramente pode ser, se esse olhar for voltado para cá. Aqui no IF tem ADS, aqui tem também computação Na Fafic. É isso, a FIC, né? Católica atualmente. Então, aqui forma muito mão de obra. Só que falta realmente oportunidade aqui. Então, se tiver realmente, se for aprovado e tudo, o polo, faria muito bem aqui para o IF, né? Que já mandaria os próprios alunos que aqui garantem, os alunos que são bons. Então, daria uma garantia também às empresas que estariam por aqui. E também ajudaria, né, todo o ecossistema, né, daqui. E seria tão mais fácil se tivesse empresa aqui, né? Tipo, pra pessoa começar, falam que é mais fácil quando é presencial, né? Remoto, tipo, você tá concorrendo com o Brasil todo, né? Programas de incentivo mesmo, né? A Lupe Júnior, você já tem uma certa vivência de um mercado, né? Porque fazem projetos para outros lugares e tudo mais. Eu acho que também se fomentasse isso aqui dentro, de partir dos estudantes, nossa, vamos juntar um grupo aqui e começar a fazer software e começar a vender. Então, acho que realmente só falta voltar o olhar para cá e trazer investimento. Tendo investimento, mão de obra e professor interessado não falta para dar andamento para isso. Que investimento aqui realmente é uma questão, né? Uhum. Até hoje não temos... Pode falar, né? As condições que existiam quando vocês estavam aqui continuam praticamente a mesma coisa. Tipo, internet, laboratório. Inclusive, aqui não tem internet. Aqui É, não tá. Uhum. Era uma coisa que até quando eu estudava, ou antes mesmo, que já tinha alguns alunos que estudavam comigo, que já foram, acho que começaram bem antes de mim, 2 anos antes de mim, sempre falavam isso, que o IF, por ter o curso de tecnologia e, digamos, mostrar no logo que é tecnologia, não dá tantos olhos assim a tecnologia. Digamos, repeti muito, mas vai fazer sentido. Porque o IF em si, acredito eu, quando eu estudava, voltava mais os olhos e a atenção para os cursos de engenharia. Sim. Muitas vezes, acho que depois da reforma do bloco, os laboratórios incríveis. Aí, na época, depois que eu voltei, a gente se animou. Caramba, a gente tem laboratório novo. Só que quando chegava, o professor avisava, não vai dar para ter aula, porque o pessoal de engenharia pegou o laboratório, a gente. E agora? Vamos para a sala. Onde a internet é ruim, mas acredito que ser da tecnologia e mostrar que ainda está um pouco distante. Essa ideia, ao meu ver, no IF ainda. Aí, como você falou que não mudou tanto assim, acredito que essa atenção deve ser importante. E não é nem, tipo, querendo caçar rixa com outros cursos, nada do tipo. É mais que, como todos são alunos, todos estão no mesmo campus, a gente deveria ser olhado igualmente e dada a igual importância. Então, olhando para a capacidade dos alunos de ADS, que é de quem eu posso falar, que é o lugar onde eu estava, se com a capacidade que a gente tem, e a gente com os computadores com Linux, que é um sistema mais antigo, com programas que a gente tinha que usar uma versão mais antiga, porque o computador não suporta o atual, a gente vai tão longe. Os estudantes do IF são muito bem vistos quando saem daqui, sabe? Por causa da capacidade mesmo, o tanto que o IF forma a pessoa para lidar com as coisas. Imagine se tivesse o investimento correto para esses estudantes, O sabe? apoio correto. Se com esse pouquinho a gente já faz tanto, então imagina se tivesse mais coisa. O quão longe o IF iria e o quão mais reconhecido, porque já é muito reconhecido, o quão mais reconhecido ele seria, sabe? Então, novamente, bate na mesma questão, voltar o olhar para o que tem dentro da cidade. Então, isso aí, se voltasse para cá, seria maravilhoso. Você sentiu alguma dificuldade por ser mulher ao entrar no mercado de trabalho? Todo dia. Porque o mundo em si foi, digamos, né, formado por homens para homens. Você ser mulher e tentar entrar nesse mundo é muito complicado, porque você sempre vai ter aquela imagem de não ser o suficiente e não ser forte o suficiente, porque mulher é mais frágil e tudo mais. Mulher mais frágil, digamos, com relação à força física e algumas pessoas acreditam com relação à força mental. Então, sempre vai ter aquele preconceito.
sempre vai ter aquele medo de tipo, caramba, sou eu contra um homem. Só que você tem que ter força, você tem que dar a cara a tapa mesmo, pra não. Qual a diferença? Muitas vezes você é mais. Muitas vezes não. Eu acredito sim, fosse mulheres. A gente é sim mais capaz e pode mostrar mais do que acredito que a força masculina possa ser mostrada e é mais vista. Então, acredito que na área atual, principalmente tecnologia, são poucas empresas, ao meu ver, está mudando de pouco, mas a maioria das empresas tem mais o olhar masculino. Algumas têm, por exemplo, você vai ver algumas vagas, tipo, apenas ou exclusivamente para mulheres. Quando você vê isso, você já até estranha. Caramba, isso é muito legal. Porque como a dificuldade já é maior, então vamos destinar apenas para as meninas. Porque por ter a visão de fragilidade, acaba você não tendo tanta, digamos, importância. Você fica com aquele sentimento de não ser o suficiente. Então, até agora é muito difícil, mas acredito espero muito que com o tempo vá mudar essa ideia de masculinidade em todo o tempo, a todo tempo. E, infelizmente, esse problema começa na base logo, na infância mesmo. Não tem muito estímulo para a mulher na tecnologia. Quando a mulher fala que vai tentar, mas isso é área de homem, e não sei o quê, você vai olhar dentro do curso, 5 unidades de mulher numa turma de 40 pessoas. Então, já inicia na base esse problema, sabe? E aí acaba quando você chega numa empresa, eu já vi empresa, não daqui de Cajazeiras, enfim, de outros lugares, que fala, cara, a gente não contrata mulher. Porque mulher tem custo maior, porque tem a possibilidade de engravidar e tudo mais. Temperamento. Temperamento. Explosivo. E tem a questão essa que Cauane apontou sobre aparentar fragilidade, ou pelo menos suporem que há uma fragilidade. E isso é uma coisa que está presente em vários setores da nossa sociedade atual. Você vê mesmo até em questão de aula. A moral que a turma dá para uma aula de um professor que é um homem para uma professora que é mulher. Às vezes a bagunça é maior na que é mulher, sabe? Então é uma coisa que já está na base da nossa sociedade e infelizmente isso tem que ser mudado urgentemente, porque aparentar uma coisa, você pensar uma coisa não define a pessoa. Então muitas vezes a mulher ela tem que se provar em dobro dentro de uma empresa quando ela vai, sabe? Não basta ter sua capacidade técnica, vamos supor. Quando olha para os dois currículos, não, vamos para o homem, porque o homem é mais forte, o homem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É mais fácil de lidar? Tem todo um preconceito que é criado dentro da cabeça. Então, a mulher ela tem que se provar 2 vezes mais do que um homem para merecer uma vaga, para provar que tem uma moral para liderar um time, para assumir um setor, para liderar um projeto. Então, às vezes, é mais dificultoso, sabe? Mas, assim, eu não cheguei a encarar diretamente isso, não posso dizer que eu cheguei a encarar, mas essa questão da fragilidade eu vejo muitas vezes presente, sabe? Porque eu tenho essa cara de criança, pequenininha, mas o tempo inteiro eu tenho que me provar nos lugares onde eu estou, sabe? Não só na área de tecnologia, mas em todos os lugares que eu me prestar a estar. O que te surpreendeu positivamente no ambiente de trabalho? Cara, positivamente é essa questão da equipe, porque hoje em dia a gente tem... Quando você vai se candidatar para uma vaga, não sei nem se pode falar, mas a gente ouve aquele somos uma família. A nossa empresa é como uma família. E isso na teoria, maravilhoso. Mas na prática a gente sabe que não é assim. Antes de ter emprego na área da tecnologia, eu tive outros empregos. Eu já fui professora, já fui outras coisas antes de entrar. E esses ambientes não tinham esse negócio de família. Então, como eu já tinha essas experiências anteriores de outros lugares, quando eu fui entrar na área da tecnologia e fui atrás de oportunidades, eu falei, rapaz, vai ser a mesma coisa, eu tenho certeza. Vai ser uma coisa travada, endurecida, não tem esse negócio de família, cada um por si, um querendo derrubar o outro. Mas quando eu cheguei, foi outra coisa. Eu não sei se porque na área da tecnologia o pessoal como é que eu falo? Introvertido, não.
Mas, tipo, Perspectiva, né? E aí, quando encontra outra pessoa que tá na mesma que você, no mesmo barco, aí fala, meu Deus, você tá lascado também, então vamos ser amigo. E essa foi a surpresa que eu tive, sabe? As 2 vezes em que eu estive presente em vagas da tecnologia, foi um pessoal simplesmente incrível, em que eles falam, a gente tá no mesmo barco. Você tá precisando disso aqui? Ajudo. Apoio para isso, apoio para aquilo. E um ambiente totalmente descontraído. Às vezes você esquece que está numa empresa quando começa a conversar com o pessoal e tudo. Não sei se, de novo, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo aprendendo. todo mundo no Titanic, porque, enfim, queima muito os neurônios o dia todinho. Enfim, eu tive essa surpresa positiva na parte social mesmo. Isso aí foi completamente surpreendente. Eu só tive 2 experiências, mas essas 2 foram realmente incríveis nesse quesito, sabe? Eu acho que na área da tecnologia, eu acho que todo mundo meio que se ajuda, assim. Ninguém só tá no Porque tá todo mundo aprendendo, né? Sim. E vocês, como mulheres, vocês sentiram um apoio, por exemplo, na empresa de vocês, né? Vocês 2 trabalham juntos, mas os meninos também são respeitosos com vocês, como eles são com vocês? Quando eu entrei, digamos, era só eu numa sala com 3 homens. Eu, pititica, olha assim, tu faz isso aqui? Eu, tá bom, eu vou fazer. Às vezes surgiu uma dúvida, uma questão, e agora? Procurava, não conseguia encontrar. Aí eu, como é que eu vou pedir? Parece que eles estão tão ocupados, vão dar atenção a mim. Licença, pode me ajudar? Não, vamos, ajuda. Com o tempo, Samira entrou. Ter um ponto feminino numa sala masculina foi como se tivesse um alívio. A tensão saindo. Aquela possibilidade de respirar mais tranquilo. Eu tive o apoio na época, fui perdendo o medo, fui conseguindo falar, fui conseguindo pedir ajuda, mas foi difícil, porque, novamente, era uma menina pequenininha numa sala de 3 homens para pedir ajuda, para recorrer. E falar foi importante. E ter outra pessoa também, digamos, do mesmo gênero que eu, na mesma situação que eu, é importante, foi importante e ainda continua sendo importante. Foi um alívio, assim. Foi um alívio, foi o poder Sim. de respirar. Foi o poder. Cara, é uma tecla que foi batida muito, pelo menos a meu respeito, porque eu era uma pessoa muito, 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 muito calada quando eu cheguei lá. E eu não sabia pedir ajuda. Eu ficava muito no meu cantinho, com medo, que nem Cauane fala, com medo de incomodar. Meu Deus, eles não estão ocupados, eu não vou incomodar. E isso aí eles falaram, você tem que falar. E meu supervisor bateu nessa tecla, Samira, se você não fala, a gente não vai saber. A gente não vai saber se você está com dificuldade. Aí você trava no negócio que eu tenho a resposta aqui e você não pergunta. Então, esse de me abrir foi mais por causa de Cauane. Ter essa presença feminina lá, ela me trouxe muito conforto e muita segurança. Porque eu vi ela perguntando, eu falei, então eu posso perguntar. Aí eu ia e perguntava também. Então, essa presença feminina lá ajudou a sair muita atenção, me ajudou muito a desenvolver a minha comunicação, me ajudou muito mesmo lá dentro. E ajudou pra caramba. Ajuda até hoje. Amizade. My little pony, my little pony. Você já pensou em desistir da área, mesmo depois de formada? Todo dia. Porque entra na autossabotagem, na autocobrança. Às vezes, eu brinco até comigo mesma, às vezes eu me cobro tanto que eu acho que eu sou uma agiota. Sempre tem isso. Eu tenho que ser perfeita, eu tenho que fazer perfeito, eu tenho que entregar o perfeito. E aquela cobrança vai lhe sufocando, vai lhe matando. E às vezes quando você entrega, mas você acha, putz, eu poderia fazer melhor. Eu poderia ter entregue melhor. Aí vem aquilo, vai remoendo. E é importante você se tratar, viu, garota? É importante. É importante você falar com alguém que você pensa isso. Mas, tipo, a gente tem que entender que a gente é humano, pô. Ninguém faz nada 100% perfeito. Você fez 90%? Show! Já parou pra pensar que, sei lá, há 1 ano atrás você não conseguiria fazer nem 10% daquele que você entregou? É importante você ficar refletindo sobre isso. Se cobrar é importante, mas saiba dosar essa cobrança sua.
Porque em uma hora você vai se cobrar tanto que às vezes você vai ficar com medo de fazer. E é onde eu vi um vídeo essa semana que é sobre a procrastinação. Que às vezes não é a preguiça de você fazer alguma coisa, mas é o medo de você tentar e errar, que nisso você já não faz. Eu sou muito O assim. pensar. Eu Aí me cobro não, muito. aí fica naquilo. Pô, e se eu errar? Não, vou deixar para depois. Porque depois eu vou ter a coragem de conseguir fazer. Fulana do futuro. O fulano, É. exatamente, vai empurrando com a barriga, e quando você vê, putz, vai, um mês se passou e não fiz nada. Aí, se você não sair desse ciclo, né, vicioso, você vai ficar preso nele. E é uma bola de neve. Então, é complicado, mas com autoajuda é importante. É importante, gente. Falem com alguém para lhe tirar desse buraco. E eu também sou um pouco hipócrita, porque eu falo isso, mas ainda não faço isso. Mas tá aí, tá seguindo os passos. Sim. Mas sempre quando vier, ou vou desistir. Não desista ainda não. Porque se compara com o seu eu antigo, que você vai sentir orgulho de onde você está hoje. Então, com as pessoas certas ao seu redor e com o falar, você vai saindo e se curando também. No fim vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. É importante essa questão que Cauane falou de saber tentar e errar. É muito importante a gente cuidar da cabecinha. Porque a frustração vai ser constante na vida, em todas as áreas possíveis. E você saber lidar com a frustração vai ser libertador, sabe? Porque a gente bota tanta pressão com medo de errar, que se erra, se você vê que você errou, uma coisa que era desse tamanho vira isso aqui, ó. O mundo se acaba. Um erro mínimo vira uma contestação da sua capacidade intelectual, da sua capacidade técnica. Você fica, meu Deus, eu não acredito, eu errei isso, mas eu Ponto sabia e vírgula. isso. Um ponto e vírgula que faltou aqui, tá dando erro, e era isso, eu não percebi. Cara, até o erro é uma experiência. Você erra uma, você erra duas, você erra 1000, mas um dia você para de errar. Mas você só vai parar de errar porque você continua tentando. E se você não se expõe a essa possibilidade de erro, você se fecha. E se você se fecha, você não cresce. É que nem você ficar numa caixinha e a caixinha não expande. Você vai crescendo e a caixa vai ali apertando, não é expandindo para você crescer mais. Então, se permitir errar, show. Porque você erra agora que você está na faculdade, mas não erra quando você for colocado à prova. E se errar lá, não é o fim do mundo, cara. Tá tudo Excluir bem. o banco de dados, faz outro. Não façam isso, façam pecado. Derrubei o servidor, Sempre. levanta. Só lembro de Fábio falando que não dá pra dar Ctrl Z. Não dá Ctrl Z em banco de dados, não dá. Mas são erros que acontecem, cara. Já aconteceu mesmo. De eu excluir o banco, de eu transformar todo mundo em João Teste. Já aconteceu. Eu tava lá, eu vi. Ela tava lá. Eu vi. Não é mentira, não. Realmente aconteceu. Todo mundo virou João. Mas isso aí a gente aprende com erro, cara. E quanto mais você erra, mais você se blinda. Nossa, errei aqui. Aconteceu de novo, já aconteceu outra vez. Como foi que eu lidei? Sabe? É a capacidade de arranjar soluções. É importante Sabe? fazer backup. E Sempre é se importante. lembrar do backup. Pronto, errei essa vez, apaguei o banco todinho. Backup. Fazer backup. Você já anota. Anota. Nem que você anote, sabe? Mas tudo é experiência. E você tem que se deixar viver pelas experiências. Que aí, quando acontece, tipo, acontece com um colega. Cauane transformou todo mundo em Maria Teste. Meu Deus, eu transformei todo em João. Como foi que eu resolvi? Cauane, eu fiz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Cara, isso aí, o teu supervisor vê você ajudando o colega. A moral vai crescer. Mas isso foi no Não, banco de mentira. teste, gente, pelo amor de É, Deus. foi no banco de teste, tá? Se fosse em produção, ia ser uma justa causa. Era o justa causa na hora, vai-se embora. Mas, enfim, você tem que se permitir mesmo errar. E sobre essa pergunta de desistir, eu não tinha essa opção de desistir. Porque eu passei muito tempo da minha vida falando sobre medicina e saúde, e aí, do nada, eu troquei para engenharia, e depois eu troquei para a ADS. A pressão que eu sofri na família por conta disso foi gigantesca, porque na época estava todo mundo desacreditado da tecnologia, pelo menos na minha família, que é o pessoal mais antigo, eu sou a terceira filha dos meus pais, então eles já têm uma mente mais antiga, então eles são mais resistentes à mudança. E também insegurança, medo. Meu Deus, meu filho, minha filha ir para uma área que não dá dinheiro e passar necessidade e tudo mais. Então, antes de eu realmente decidir, eu tive que primeiro passar a segurança para eles.
Então, tive que pesquisar, falar com gente da área, falar com o estudante, falar com o professor, pesquisar muito, muito tempo e saber se era o que eu queria de verdade. Porque se eu trocasse, a pressão para eu destrocar ou trocar para outro ia ser gigantesca. Eu não ia aguentar, não tinha capacidade mental para isso na época. Então, não foi um acontecimento em que eu tive essa opção de, meu Deus, eu vou desistir. Não, eu não podia, mediante aquela situação que eu tinha. Só que eu gostava tanto, e quanto mais eu pesquisava, mais eu me apaixonava, que eu falei, cara, é isso aqui. Então, hoje em dia, mesmo que eu possa ter alguma frustração, pode acontecer totalmente normal para qualquer pessoa, mesmo que eu mude a área específica, eu saia de front-end para back, saia para cientista de dados, saia para mexer com IA, eu quero me manter na tecnologia, porque foi a área que eu me apaixonei. Então, eu não me vejo fazendo outra coisa de outra área, tipo saúde e tudo mais, não. Para mim é tecnologia. Eu só posso mudar a área nesse caso. Não, mas dessa vez não mais por pressão, porque agora eu sou autossuficiente, maior de idade e tudo mais. Mas dessa vez é por amor mesmo. Não? Muito obrigada, meninas, por ter participado. Espero que vocês também tenham gostado dessa experiência, né, de compartilhar a bagagem e conhecimento de vocês. Eu espero também que quem estiver ouvindo, assistindo esse podcast, também tenha te dado pelo menos uma noção de como é a experiência na área de tecnologia sendo uma mulher. Por mais que possa ser, tem muito a experiência individual, mas acaba sendo experiências coletivas, né, que a gente acaba partilhando juntas. Então, isso serve como, pelo menos, um exemplo, né, de como pode ser seu futuro se você decidir seguir na tecnologia. Então, eu vou falar da nossa parceria. Qual é o nome da sua empresa? Cactus. Como? Cactus Produtora. Cactus Produtora? Mas ele pediu pra falar dele só. Ah, Não foi? só Você prefere que fale só de você, Não, né? pode falar da empresa. Pode? É porque tem a outra, mas aí deixa só essa. Ah, tá. Tô aqui. Talvez vocês possam espero que estejam percebendo, né, que a qualidade está bem diferente. Espero que vocês estejam percebendo, porque é muito gritante. Conseguimos uma parceria com a empresa Cactus Produtora. Então, ele forneceu todo o material de microfone que tinha com as meninas e também das câmeras. Então, muito obrigada pelo apoio. Chique. Temos nosso assistente aqui. Pode aparecer, mostra. José Eduardo. Aparece um pouquinho. Parece aqui, ó. Ele não vai querer aparecer, mas ele está aqui ajudando a gente no dia de hoje. E é muito importante cada apoio, cada parceria para a gente ir melhorando o nosso conteúdo, melhorando a nossa qualidade e entregando cada vez mais episódios, né, mais produzidos e também que seja ainda melhor, né, para vocês. Então, por favor, se você puder também apoiar a gente, se torne um parceiro e estamos sempre aceitando qualquer ajuda e incentivo. Então, esse foi o nosso episódio. Se você estiver assistindo no Spotify, deixa um comentário, siga a gente. Se for no YouTube, Se inscreva curta, no canal. se inscreva, comente, compartilhe com a sua amiga, com seu colega, que vai ajudar a disseminar todo esse debate. Então, esse foi o nosso episódio. Obrigada. Obrigada por assistir.